Bom, pessoal, agora nós vamos aí entender alguns conceitos de como trabalhar um pouquinho, né, com a linguagem SQL, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui alguns comandos de SQL, só que ao invés de mostrar através de slides, material teórico, eu prefiro mostrar para vocês através de comandos aí na prática, tá? Eu acho mais fácil para o entendimento, tá bom? Bom, então vamos lá, gente. Vou inicializar o SQL Management Studio, tá? Então é só pesquisar aí no seu menu iniciar como SQL Management Studio, tá? Aguardar a inicialização do mesmo. Bom, toda vez que você abre o SQL Management Studio, gente, ele fala assim, bom, você vai se autenticar numa instância do SQL, ou seja, qual servidor do SQL que você vai buscar. Lembra lá que a gente criou uma instância chamada SQL Express, que é um banco de dados local? Então, é através dessa instância aqui que nós vamos buscar fazer toda a manipulação de dados, né? E, gente, qual é o método de autenticação? Gente, a autenticação que eu vou fazer aqui, lembra que eu criei uma senha através da autenticação do SQL Server, tá? Então eu vou logar com o usuário administrador, que é o SA, que é o padrão do SQL, e vou colocar a senha que eu tinha colocado naquela época, que é 123, tá? Vou dar um conectar. Bom, você já pode perceber que ele já conectou aqui para mim, tá bom? Então vamos lá. Imagina, gente, que eu queira, por exemplo, armazenar alguns dados de temperatura. Tá? Imaginar que eu tenho uma tabela chamada temperatura, onde eu vou salvar todas as informações de temperatura. Tá? Então vamos lá. Nessa tabela aí, eu vou primeiro ter que armazenar essa tabela em algum banco. Tá? Então, se você vier aqui do lado esquerdo da janela do SQL Server Management Studio, você vai perceber que tem uma pastinha chamada banco de dados do sistema, né? Então, todos os meus bancos de dados aqui, eles estão criados aqui nesse banco de dados do sistema, tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Dentro do banco de dados dentro do banco de dados aqui, eu vou criar um novo banco de dados. Então eu vou clicar aqui em banco de dados, botão direito, novo banco de dados, tá? Qual vai ser o nome desse banco de dados, professor? Vou colocar aí o nome desse banco de dados como vou chamar de BD, que seria banco de dados escada, tá? Então vou chamar de BD de banco de dados escada, tá? Vou dar um OK. Deixa ele executar. Vocês já perceberam aqui, gente, que ele já criou aqui para mim um novo banco de dados chamado BD escada. É através desse banco de dados aqui que eu vou brincar lá no Ellipse, tá? Bom, para exemplificar agora, gente, vou clicar aqui no mais, tabelas. Então aqui eu tenho todas as minhas tabelas disponíveis, tá? Vou criar uma nova tabela agora. Como que eu faço para criar uma tabela? E aí, em cima dessa tabela eu quero armazenar algumas informações, tá? Então, por exemplo, aqui em tabela, eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar a opção nova tabela. Gente, é bem simples você criar uma tabela. A tabela nada mais é do que o nome e o tipo de dado, tá? Então, vou criar aqui uma tabela chamada ID e uma coluna aqui chamada ID e uma coluna aqui chamada temperatura, tá? Bom, a coluna ID é interessante, gente, que toda coluna que vocês venham manipular no banco de dados, toda a tabela em si tem um ID, porque é através desse ID que a gente vai fazer as consultas. Você vai entender daqui a pouquinho o que significa isso, tá? Então vamos lá, vou criar uma coluna chamada ID. O tipo de dado dessa coluna aqui vai ser inteiro, tá ok? E a segunda coluna aqui eu vou chamar de temperatura e o tipo de dado aqui eu vou chamar aqui de nvarchar, tá? O que seria o nvarchar? Seria um dado de texto, né? Seria um dado onde eu posso armazenar texto. E no caso aqui da coluna ID é uma coluna aonde eu vou salvar o ID da coluna 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Então aqui eu tenho
uma coluna na minha tabela que eu chamei aqui de temperatura, né? Chamada ID, e a outra coluna temperatura, tá? A coluna ID está com o tipo de dados do tipo inteiro, que é para salvar o ID relacionado àquele registro, né? Então, por exemplo, 100 graus vai estar no registro de 1, 150 graus vai estar no registro 2, e assim por diante, tá? Feito isso, gente, vou salvar as informações. Aqui ele vai pedir um nome para mim, vou chamar aqui de TBL, temperatura, tá? Ok. Se eu vier aqui, gente, e der um atualizar em cima da tabela, ó, já apareceu aqui para mim DBO, TBL, temperatura, tá? Olha só que interessante agora. Já apareceu aqui para mim a minha tabela criada. Agora eu vou selecionar a minha tabela e vou clicar aqui em nova consulta. Agora sim, gente, em cima de nova consulta é onde que eu coloco todos os meus comandos do SQL. Olha só, primeiro comando que nós vamos aprender aqui é o comando select, que seria o comando do SQL para selecionar registros, né, do banco de dados. Então vou colocar aqui um select, coloco o asterisco para selecionar todos os dados, né? From, selecione de. Primeiro, qual tabela? A tabela dbo.tbl temperatura, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, um comando select from, ou seja, selecione tudo da tabela temperatura e der um executar aqui, opa, temos aqui o errinho. Deixa eu tirar. Perdão, é que o DBO ele tinha dado um errinho ali. Tem que tirar o DBO, perdão. Então, se você colocar aqui, por exemplo, um select from TBL temperatura, gente, o que vocês vão perceber? Ele vai selecionar todos os dados referente à tabela TBL temperatura, né? Então, vocês podem perceber que apareceu aqui para mim os campos da tabela temperatura. Então apareceu aqui o ID e a temperatura. Concorda comigo? Bom, professor, está vazio. Não está aparecendo nenhuma informação aqui. Gente, por que não está aparecendo nenhuma informação aqui? Tá? Justamente porque eu não tenho nada salvo, né? Então o primeiro comando que vocês têm que guardar aí na mente, gente, eu vou pedir depois para vocês anotarem esses comandos aí, tá? Anotem no caderno aí esses comandos. Então o primeiro comando que nós aprendemos aqui é o comando select, tá? Do SQL. O comando select, ele é um comando que nós utilizamos para fazer consultas nos registros que estão salvos na tabela do banco de dados, tá? Então eu sempre coloco select, asterisco, from e na frente o nome da tabela, tá? Tem algumas coisas que nós vamos ter que fazer uma consulta aqui, como o comando where, order by, mas eu vou explicar posteriormente, tá? Bom, um outro comando muito utilizado no SQL, gente, é o comando insert into, tá? O que é o comando insert into no SQL? Bom, como o nome já diz, é um comando para inserir registros. Tá? Ou seja, novos registros, ou seja, novas linhas para essas colunas aqui, tá? Então vou colocar aqui, ó, insert into. Você precisa informar qual tabela que você quer trabalhar. Eu quero fazer um insert into na TBL temperatura. Logo em seguida, entre parênteses, você tem que informar quais são as colunas que você quer inserir registros, né? Eu quero inserir registros na coluna ID e na coluna temperatura, tá vendo? Então eu quero inserir novos registros na coluna ID e na coluna temperatura, tá? E quais são os valores? Então você entra com o comando values aqui, né? Entre parênteses, aspas simples, né? Quais são os comandos, ou seja, quais são os registros que você quer inserir na sua tabela temperatura, tá? Quais são os registros? Bom, os registros que eu quero inserir são, primeiro deles aqui, o ID, tá? Bom, o ID é um valor numérico, tá? Então eu não preciso de aspas, tá? Perdão, gente, eu vou tirar aspas aqui porque é um valor numérico. Então, no ID 1, presta atenção, no ID 1 eu vou armazenar uma temperatura. Exemplo, vou armazenar aqui 70
graus Celsius, tá? Percebam que essa segunda coluna aqui, temperatura, eu estou colocando entre aspas simples, tá? Por que, professor, você está colocando entre aspas simples? Porque é um campo de texto, tá? É uma coluna que armazena texto. Por isso eu tenho que colocar em aspas simples. Então vamos imaginar. Bom, o registro 1 vai armazenar a informação 70 graus Celsius. Então vou colocar aqui em executar. Deu um errinho aqui de novo. Aspas não são fechadas depois da cadeia de caracteres. Deixa eu ver se ele deu algum errinho aqui. Provavelmente. Será que ele. Provavelmente ele não aceitou esses Celsius aqui. Deixa eu executar. Ele não acertou o bendito grau Celsius ali. Beleza, vamos tirar, tá? Então no registro 1 ele vai informar para mim 70 graus, tá? No registro 2 ele vai informar para mim aqui 80 graus. Olha lá, vou dar um executar. No registro 3 ele vai colocar aqui 90 graus. No registro 4, ou seja, eu estou inserindo registros aqui, gente. 100 graus. Pronto. Então já gravem aí, gente. O insert into nada mais é do que um comando em SQL para inserir colunas, né? Ou seja, inserir registros na sua tabela. Tá? Bom, vocês perceberam que eu já inseri 4 informações aí. Vamos visualizar essas informações? Qual que é o comando para selecionar as informações do banco de dados? É o select from. Aí aqui eu vou colocar o TBL, temperatura. Vou colocar um executar. Olha só, vocês já perceberam que apareceu aqui para mim, ó, o ID 1, temperatura 70 graus Celsius. O ID 2, 80. O ID 3, 90. O ID 4, 100. Ou seja, já apareceu aqui para mim os valores das temperaturas, tá? Agora, gente, perceba que esse select from TBL temperatura, ele retorna todos os dados salvos, né, na sua tabela. E se eu quiser fazer uma consulta com uma condição, por exemplo, eu quero mostrar somente o registro 2, ou seja, somente o registro 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui, gente, um comando chamado where. Aí aqui você fala, por exemplo, where ID igual a 2. Olha só, quando eu colocar aqui, ele vai aparecer para mim somente o ID igual a 2. Se eu colocar aqui o ID igual a 3, ó, ele aparece para mim somente o ID igual a 3. Vou colocar aqui o ID maior do que 1, por exemplo. Olha só, ele mostrou o 2, o 3 e o 4. Então vocês estão prestando atenção que o índice da coluna, né? Vocês estão percebendo aí que o índice, ou seja, o ID da coluna, é o índice do seu registro, ou seja, é o endereço aonde o seu banco de dados vai poder selecionar o registro. Porque dependendo da consulta, né, que nós estamos fazendo, gente, essa consulta aqui, acabei esquecendo de falar para vocês, essa consulta que nós estamos fazendo aqui, esse comando aqui é chamado de query, né? A query é composto por sintaxe de SQL, ou seja, uma query é composto por comandos de SQL, né? Então, quando a gente vai fazer uma consulta no banco de dados, quando a gente vai fazer uma operação no banco de dados, essa operação é chamada de query, tá ok? Então, essa operação no banco de dados é chamada de query, tá? E os comandos, né, que vão estar dentro dessa query é chamado de os comandos em SQL, ok? Bom, entendemos aí como é que funciona, por exemplo, o comando. Outro detalhe: o comando where pode ser com qualquer coluna aqui, tá bom, gente? Você pode colocar aqui para coluna temperatura, coluna ID, enfim, tá? Você customiza o seu SQL da forma que você achar melhor. Bom, outro comando muito legal aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês, ó. Vou dar um executar aqui. É o comando update to, tá? O que é o comando update to? O comando update é um comando para fazer uma atualização em um registro do SQL. Então, por exemplo, imagina aqui, eu tenho o ID 1, né? O ID 1 está mostrando para mim a temperatura de 70 graus. Eu vou atualizar esse cara aqui para 150. Então, como que eu faço? Eu posso colocar o comando update, tá? Informo qual é a tabela, certo ou não? Aqui eu coloco set. O que seria o comando set? Então, update
Nome da tabela, 7. Qual coluna que você quer atualizar? Eu quero atualizar a coluna temperatura. Você vai atualizar ela com que valor? Por exemplo, aqui a temperatura está 70, então eu vou atualizar ela para 150, tá? Então, estou fazendo o update na tabela temperatura, onde eu vou modificar a informação para 150, mas da onde, gente? Onde o ID é igual a 1, por exemplo. Então, quando eu coloco, por exemplo, essa query configurada dessa forma, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma atualização na tabela temperatura, modificando o registro da coluna temperatura de 70 para 150, onde o ID é igual a 1. Ou seja, por que eu estou modificando esse 70 para 150? Porque o ID aqui está apontando para o ID 1, que é esse cara. Olha, eu vou dar um executar. Executou, certo? Lembra lá que estava 70? Agora eu vou colocar aqui o comando select from. Ó, lembra que estava 70 no ID 1? Ó, mudou aqui para 150. Então, gente, o comando update também é muito utilizado aí na sua estrutura do SQL, porque é através dele que você faz atualizações. Tá? Agora, gente, por último, eu vou mostrar para vocês o comando delete, né? Como o nome já diz, o comando delete é para você excluir, ou seja, para você deletar um registro. Então, por exemplo, vou deletar aqui o registro de número 3. Então, como que eu faço? Delete from, aí você coloca qual a tabela, você vai deletar tudo ou você vai deletar algum registro em específico. Então, vou deletar aqui vou deletar aqui o registro com o ID de número 3 da tabela temperatura. Vou executar aqui. Deixa eu ver se ele errou alguma coisa. O que esse bonitão aqui errou? Temos algum probleminha aqui. Nível 16, estado 1. O SQL Server usou algum errinho aqui, gente. Deixa eu só ver o que é. Deixa eu ver se ele está enchendo o saco aqui no... ele estava enchendo o saco no from. Porque o MySQL eu sou acostumado a trabalhar com o from, né? Aqui no SQL Server ele não aceitou o from. Enfim, tá? Foi só um detalhe. É que eu estou imaginando aqui o banco de dados que eu estou acostumado a trabalhar, que é o SQL Server, tá? O MySQL. O MySQL você tem que colocar o from. Aqui não precisou. Enfim. Bom, coloquei então delete, nome da tabela e o ID que você quer deletar. Agora, gente, vamos selecionar tudo de novo. Vamos ver se ele deletou o ID 3. Olha só. Simplesmente ele deletou os registros do ID 3. Tá? Muito bem. Deletou o ID do registro 3. Bala. Gente, a princípio, esses são os 4 principais comandos, né, que o Ellipse vai trabalhar com o banco de dados SQL Server, né? Então, é o insert into, o delete, o update e o select, tá? Então, cada um desses comandos aí vai representar uma operação dentro do banco de dados, como vocês acabaram de visualizar, tá? No Ellipse, gente, tem algumas coisas que ele já vai fazer para você de forma automática, tá? Algumas coisas ele já vai criar para você de forma automática, algumas tabelas ele já cria de forma automática. Então, assim, o tipo das colunas ele já faz tudo automaticamente para você. Você não precisa fazer isso que eu acabei de fazer, tá? É que eu quis mostrar aqui, porque eu queria que vocês entendessem o conceito de uma query, o conceito do SQL, tá? Mas muita coisa que o Ellipse vai fazer para você de forma automática, tá bom? Em algumas coisas, por exemplo, em alguns relatórios personalizados, que a gente vai ver posteriormente, talvez você precise inserir aí algumas queries personalizadas, tá?
dependendo da aplicação, tá bom? Dependendo da operação que você quiser realizar, talvez você precise inserir aí algumas queries personalizadas. Por isso que foi interessante também, gente, eu fazer um comentário aqui a respeito de como que funciona, né, essas queries, como que funciona o SQL, porque talvez em alguns pontos do Ellipse, em algumas aplicações, algumas telas em específico, principalmente consulta, você precisa colocar algumas queries personalizadas. Então foi interessante eu fazer esse overview aqui com vocês, para vocês terem um primeiro contato com SQL, tá? É óbvio que durante as demais aulas, né, eu vou relembrar vocês desses comandos aqui. Quando a gente for começar a fazer a aplicação mesmo do banco de dados no Ellipse, eu vou relembrar vocês a respeito desses comandos, tá bom? Bom, gente, vou ficar por aqui. Essa aqui é a apresentação do SQL Management Studio. A partir de agora, a gente já pode brincar com o Ellipse, tá bom? Então, gente, eu vou ficar por aqui.